Nessa aula eu vou te explicar como uma gestão mais consciente do seu negócio possibilita isso. Aumentar suas receitas dia a dia para que você tenha um ganho direto na sua rentabilidade de maneira mais consistente e mais constante, maximizando o lucro e o resultado do seu meio de hospedagem. E para isso eu vou te dar uma visão geral das estratégias desse método. Então a gente vai falar temas sobre segmentação, precificação, posicionamento do seu meio de hospedagem, distribuição, que é como é que você consegue distribuir melhor seus quartos de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais efetiva. Tudo isso vai te ajudar a ter mais resultados. Não sei se você já tem conhecimento sobre esses assuntos, mas se você tiver interesse, quiser colocar a mão na massa, quiser ter resultado, fica aqui que eu vou te explicar por que um bom preço, um bom posicionamento e uma boa estratégia de distribuição são fundamentais para maximizar o lucro do seu negócio. Aliás, esse é um método que eu ensino, que é muito conhecido no mercado como gerenciamento de receitas ou gestão de receitas. Muita gente conhece pelo nome em inglês Revenue Management, ou RM. Muita gente vai falar, opa, vou desligar esse vídeo agora, isso não é para mim, isso é usado para grandes redes, para hotéis, isso é muito complexo. E eu vou te dizer uma coisa, fica aí, que um dos grandes mitos que eu quero combater nessa aula é mostrar para você que essa área de conhecimento, esse método de gestão de receitas, ele é aplicável a qualquer tipo de meio de hospedagem, pequeno, grande, na praia, na cidade, pousada, hostel ou hotel, qualquer tipo de meio de hospedagem que você tenha. Talvez você conheça um pouco esse assunto e ache tudo muito complicado. Mas, na verdade, esse método trabalha com algumas premissas que te possibilitam ter um destaque frente à sua concorrência e também te permitem aumentar suas receitas através de algumas estratégias mais competitivas. Esse método é um passo a passo que eu estruturei, fundamentado na minha experiência de anos na área de vendas como diretor de RM, em várias consultorias que eu fiz em diversos meios de hospedagem nesses últimos anos. Esse é um processo, como eu falei, quando ele é aplicado, ele é capaz de maximizar as receitas do seu negócio, aumentando o lucro, que um dos objetivos é você também vender o maior número de quartos ao melhor preço possível, seja você um hotel, uma pousada, um hostel ou qualquer outro tipo de meio de hospedagem. E para quem é? Você deve estar se perguntando se esse curso é para você. Eu sou um ávido consumidor de cursos online e uma das primeiras coisas que eu tento entender é se esse curso que eu estou pretendendo fazer é para mim. Então deixa eu te dizer uma coisa, esse curso é um método para você que já tem o seu negócio, que é dono do seu meio de hospedagem de pequeno, médio ou grande porte e quer aumentar suas vendas, quer melhorar a taxa de ocupação e a rentabilidade do seu hostel, sua pousada, seu hotel, independente de que tipo de meio de hospedagem você tem. Esse curso é para você também que fica perdido na hora de aplicar uma promoção ou um desconto, que não sabe como aumentar suas tarifas e como fazer um melhor gerenciamento dos seus preços. Agora, você que tem uma pousada, um hostel, um empreendimento menor, muitas vezes se sente inseguro na hora de calcular o seu preço. Você quer melhorar a sua infraestrutura, mas vocês não têm os recursos disponíveis atualmente. E até você que cansou de ter prejuízo, mesmo tendo um meio de hospedagem com hóspede, esse curso foi desenvolvido para que você aprenda desde o início as estratégias que as grandes redes têm usado há anos e que pode ser aplicada por todos. Aqui você vai entender como aplicar isso no seu negócio, como é que você vai operacionalizar isso no dia a dia. Vai ser trabalhoso, mas você vai fazendo aos poucos, você tem que ficar de olho, mas você vai entender que é um processo que facilita você entender os conceitos e aplicar no seu dia a dia, que é o mais importante. Para exemplificar esse método, eu gosto de comparar com um jogo de tênis. Quando você entra num jogo de tênis, você pensa que você tem que disputar 3 sets, 2 horas de jogo, você não se concentra no que é o mais importante no jogo de tênis, que é a próxima bolinha que está vindo na sua direção. Um jogo de tênis se vence ponto a ponto e não pensando num jogo como um todo. Esse método e a prática de gestão de receitas também é assim. Pequenas ações, pequenas estratégias que vão fazer você vencer o jogo da concorrência ponto a ponto e ter um resultado expressivo lá na frente. Se você também já trabalha num hotel, é funcionário de um meio de hospedagem, trabalha nas áreas de vendas, reservas ou marketing e de repente está pensando em mudar de área, ou talvez você simplesmente queira aprender novas skills, esse curso também é para você. Porque isso foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava na área de vendas e em algum momento eu quis migrar para a área de gerenciamento de receitas. Depois de cursos que eu fiz, de estudar por conta, aí sim eu migrei. Trabalhei muitos anos na área e me especializei ao ponto de poder ensinar isso para outras pessoas, como já fiz nos cursos presenciais e agora no online. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Enfim, assiste essa aula que você vai entender um pouco mais sobre o assunto e você vai aprender como aplicar isso no seu negócio, seja você dono ou funcionário de um meio de hospedagem. E deve ter gente perguntando, pô, mas eu não sou dono ou não trabalho no meio de hospedagem, mas eu quero abrir um. Eu tenho um terreno, eu quero abrir uma pousada ou pretendo abrir um hostel. Fica aí que esse curso também é para você. Mas primeiro, você tem que fundamentar o seu negócio, estruturar muito bem o seu negócio, mas é importante que, previamente à abertura, você também saiba aplicar as estratégias corretas de gerenciamento de receita.
Por isso fica aí que você vai aprender bastante coisa que você vai conseguir implementar na sua pré-abertura. Um ponto importante aqui, ainda que a área de RM tenha bastante relação com a área de vendas ou a área de marketing, este não é um curso para você que está focado em aprender sobre marketing digital. Você que, por exemplo, quer aprender como anunciar no Facebook, como melhorar o seu anúncio no Google ou como melhorar o seu tráfego pago orgânico, esse curso não é para você e eu te recomendo procurar um curso de marketing digital, beleza? E também, para você que já trabalha na área, trabalha em grandes hotéis ou grandes redes de hotéis que têm estruturas mais avançadas de RM, você que já tem bastante conhecimento no assunto, este curso não é para você. Então, neste curso, eu não vou abordar, por enquanto, estratégias e sistemas mais complexos de RM, porque não são a realidade da grande maioria dos meios de hospedagem no Brasil, tá bom? Então agora você deve estar com algumas perguntas na cabeça. O que é gestão de receitas? Para que serve? Por que o seu meio de hospedagem precisa disso? Por que você precisa aprender mais sobre isso? Eu vou te explicar. Mas antes, meu nome é Ricardo Souza, eu estou há 15 anos trabalhando no ramo hoteleiro e antes de eu contar um pouquinho da minha história, eu vou te mostrar alguns depoimentos de pessoas que fizeram esse curso e utilizaram esse método. Olá, meu nome é Felipe Campanha, atual gerente de vendas e RM de um hotel na região da Paulista, de marca internacional, com 370 apartamentos. Busquei o curso de gestão de receitas do Ricardo Souza justamente para aceitar esse novo desafio na minha carreira, porque minha experiência anterior foi muito focada no cliente corporativo, no relacionamento com o cliente corporativo, gestão de equipe, e me faltava essa base de questões de RM mesmo, né? De distribuição, segmentação. O Ricardo Souza, ele é referência no mercado, né, de RM, então justamente por isso busquei o curso dele. De maneira efetiva e muito clara e objetiva, a gente consegue com o curso posicionar o produto, né, buscando segmentar de uma forma correta, buscar o mix ideal dos clientes, o tipo de cliente, o tipo de tarifa que você pode usar com cada cliente, para onde que você vai direcionar o seu produto de forma mais assertiva, como eu falei inicialmente, que é justamente para você não sair fazendo promoções, ofertas de maneira a não conseguir atingir o seu objetivo, o seu público-alvo. É uma área que sempre me brilhou bastante os olhos, não tinha tido, né, a oportunidade de exercer essa função, mas agora eu consigo no meu dia a dia aplicar toda essa base que esse curso de gestão de receitas do Ricardo Souza me deu, e eu consegui performar, mesmo dentro da pandemia ainda, consegui performar de forma, mesmo com 370 apartamentos, que é um baita desafio, consigo ainda liderar o meu CompSet, né? Tanto em diária média quanto em volume de apartamentos ocupados, fazendo aí o mix com o resultado de RevPAR. Então espero que vocês gostem do curso e tirem bom proveito como eu tirei, trazendo bons resultados aí aos seus hotéis. Então é isso. Aqui você vai entender a estratégia geral do método e você vai ver que quando você começar a aplicar no seu dia a dia, você vai começar a ver resultados imediatos. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu conheci essa área de gestão de receitas e como é que eu me especializei nesse assunto e entendi como é que as estratégias são importantes para qualquer tipo de meio de hospedagem. Eu comecei minha carreira lá em 2005, numa rede de hotéis chamada Blue Tree. Trabalhava numa área específica lá chamada Guest Relations, que é a área que cuida dos hóspedes VIPs, das preferências dos VIPs, de tudo que eles gostam no momento da chegada no hotel. Fiquei poucos meses nessa área, depois migrei para uma área de eventos, que aqui organiza os eventos, as salas de eventos do hotel, e depois, aí um ano depois, migrei para a área de vendas, né? Trabalhando na área de gestão de contas, cuidando das contas e das empresas que levavam o negócio para o hotel. Fiquei um tempo na Blue Tree, depois eu mudei para a rede Stan Plaza de Hotéis, que é uma rede baseada em São Paulo, com alguns hotéis em São Paulo de diferentes modelos. Na Stan Plaza também trabalhei bastante na área comercial, na área de gestão de contas. Na Stan Plaza eu comecei a refletir que o meu sucesso em vendas não vinha muito do meu perfil comercial, eu não tinha um perfil natural de ser um vendedor nato, nada disso, mas eu tinha muito sucesso pela parte analítica, eu conseguia fazer uma boa análise das contas, sabia exatamente de onde tirar negócio e tal. E foi nesse momento que eu comecei a ter um pouco mais de contato. O primeiro contato que eu tive com a área de RM, comecei a saber o que é RM,
e nem existia nesse hotel e quase praticamente nenhuma rede hoteleira aqui no Brasil nesse momento, isso era 2009, 2010, mas lá fora era um conceito mais já estruturado e difundido, e eu comecei a me interessar pelo assunto. Cheguei até a conversar com o diretor na época, falei, pô, por que a gente não começa a pensar nessa área? E quando a gente estava tendo essas conversas, um amigo meu de infância me convidou para uma aventura de empreendedorismo, para a gente investir num negócio de alimentação. Eu acabei saindo da hotelaria, acabou não dando certo, fiquei 2 anos trabalhando com isso, a gente acabou não tendo tanto sucesso quanto a gente gostaria nesse sentido, e a sociedade se desfez, a gente chegou a ter 3 lojas, a gente acabou fechando as lojas, isso era início de 2014 ali. Então eu tinha recém-casado, né? Tinha casado alguns meses antes do fechamento da última loja, estava com quase 30 anos de idade e estava bem perdido em relação ao que eu gostaria de fazer. A área de vendas não era uma área que eu tinha tanta paixão, que me brilhava os olhos. Então eu falei, bom, com quase 30 anos, recém-casado, agora sem dinheiro, com algumas dívidas aí desse empreendedorismo, eu preciso realmente investir em achar alguma coisa que eu gosto de fazer. Que é a única maneira de eu conseguir me recolocar em algo que eu realmente gostasse de fazer. Lembrei desse conceito de RM, que é uma área que eu sempre, desde que eu conheci, me interessou, mas eu tinha pouca profundidade. Comecei a estudar por conta. No Brasil quase não tinha literatura, então comecei a importar livros, comecei a procurar alguns livros mais antigos do início da década de 90, final da década de 90, início da década de 2000 em sebos, comecei a comprar e estruturar por conta. Foi assim que eu comecei a ter mais profundidade, mais conhecimento na área de RM. Falei, bom, estou aí estudando há alguns meses, agora preciso arranjar uma fonte de renda e preciso arranjar um trabalho, senão não dá para viver só de estudo, né? E comecei a procurar, mandar alguns currículos, procurar algumas vagas online e surgiu uma entrevista numa rede portuguesa chamada Pestana, que é uma rede que tem hotéis em todo o mundo. E eu fui para essa entrevista conversar com o gerente da área. E o gerente da área comentou, bom, a entrevista foi super legal, a gente ficou acho que 2 horas conversando, e no final dessas 2 horas ele comentou, pô, legal, você tem um perfil excelente, mas essa vaga não é para você, essa vaga é para quem está na faculdade, para quem está se formando ainda, e você já tem muito mais experiência. O perfil da vaga é para pessoas mais júniores, e também o salário é um salário correspondente a essa realidade, então é um salário bem baixo e tal. Falei para ele, ó, nem sei qual é o salário, se você quiser me falar, você pode me dizer, mas o perfil da vaga para mim não tem relevância, porque o que eu quero agora é aprender o que eu venho estudando há muito tempo. Eu estou muito animado, muito excitado com todos esses conceitos que eu tenho aprendido e agora eu quero colocar em prática. Então a questão salarial, a questão do tipo de cargo não tem tanto impacto. E ele acabou aceitando, né? Era um cargo na época chamado analista de receitas júnior, né? E realmente a gente trabalhava uma equipe de 4, 5 pessoas, era todo mundo recém-formado ou ainda em formação na faculdade e estava eu lá. A vantagem disso é que eu, graças a Deus, tinha uma boa condição em casa, né, com a minha esposa trabalhando com um bom salário, então eu não trabalhava pelo dinheiro, eu trabalhava pelo aprendizado, por colocar em prática tudo que eu havia estudado ali naqueles meses anteriores. Então aquilo me ajudou muito, porque qualquer tipo de coisa que tinha que fazer, chata ou legal, eu me voluntariava a fazer. Pô, eu que vou fazer. Precisa ficar mais trabalhando, precisa fazer um relatório disso, precisa cuidar dessa implementação, tudo eu queria fazer. Porque justamente eu queria aprender mais e mais e mais. E o Pestana, por uma boa coincidência aí, era uma rede muito bem estruturada, tinha vários tipos de sistema, tinha vários tipos de processos, tinha uma equipe muito bem estruturada. Então eu tive a oportunidade de aprender num modelo que seria o modelo ideal, né? No mundo ideal, dentro dessa área de gestão de receitas. Eu acabei entrando nesse mundo e aprendendo exatamente o que funcionava muito bem lá, o que não funcionava tão bem. A gente fez várias reestruturações, então eu vi como que uma reestruturação de uma estratégia de receitas, uma estratégia de preço, uma estratégia de segmentação podem surtir efeito. E foi uma grande experiência para mim. Nisso, 6 meses depois, para 1 ano, eu fui promovido para gerente de vendas e gerente de receitas. Acabei tendo que mudar para Salvador, morei lá um pouco mais de 1 ano, foi uma experiência também de vida muito legal. Apesar da loucura de indo e vindo para São Paulo, né, para visitar a esposa, ainda com 1 ano e pouco aí de casados. Então, acabou sendo uma experiência muito legal e uma experiência de vida também, de conduzir 3 hotéis, morar dentro de um hotel, então acompanhar tudo de maneira bem mais próxima. 2 anos depois de eu ter entrado aí na Rede Pestana, né, lá ali mais ou menos em 2016, eu acabei sendo surpreendido por um convite de um projeto que na época ainda era até meio secreto, mas que depois veio a ser um grande projeto, um hotel de luxo aqui em São Paulo, né, chamado Palácio Tangará. É um hotel que todo mundo anunciava como o primeiro 6 estrelas do Brasil. É um hotel que fica encravado no meio de um parque, imerso na natureza, dentro da cidade de São Paulo, com mais alto nível de luxo. E no primeiro momento eu pensei, pô, eu vou sair de uma rede que eu
estou liderando a equipe, né, como gerente nacional de receitas dessa rede para 10 hotéis, para mudar para ser gerente de RM de um hotel só. Talvez não faça tanto sentido em termos de carreira, né? E aí a proposta acabou me seduzindo, porque primeiro era um hotel de luxo, um hotel único aqui no Brasil, e segundo, a proposta vinha com uma carta branca para fazer qualquer tipo de implementação que eu quisesse. Então eu teria a carta branca para escolher os sistemas, para treinar e escolher as pessoas, para definir os processos. E isso me chamou muita atenção. Como eu falei, no Pestana eu entrei numa realidade de uma estruturação muito bem feita, de coisas que funcionavam muito bem estruturadas. Só que tinham pontos que eu achava que a gente podia fazer melhor, mas era como uma rede global, era um pouco mais difícil de fazer essas mudanças. E eu falei, bom, nada melhor do que efetivamente colocar em prática agora tudo que eu aprendi nesses últimos anos e testar se o modelo que eu acredito que seja o modelo ideal funciona. Isso acabou me seduzindo nessa proposta do Palácio Tangará e eu acabei indo para lá um ano antes do hotel abrir e trabalhei em toda a pré-abertura, todas as estratégias de pré-abertura e trabalhei mais um ano após o hotel abrir. O legal da experiência do Palácio Tangará é que a gente definiu durante um ano uma estratégia de segmentação, de preços, que era muito baseada em um hotel ser um hotel para o público de luxo e internacional, que vem a lazer. Foi isso que a gente trabalhou, o marketing trabalhou, vendas trabalhou, eu na área de gestão de receitas também trabalhei em termos de distribuição, precificação e segmentação. Mas quando o hotel abriu, a gente viu que a gente tinha errado completamente a mão, que público internacional para São Paulo, primeiro é um público com uma demanda muito baixa, comparado com o que outras cidades do mundo recebem de demanda internacional, ainda mais a lazer e ainda mais no segmento de luxo. Então a gente acabou dividindo, mudando toda essa estratégia para uma estratégia completamente diferente, que envolvia o público local, mais público corporativo, mais eventos. Então essa foi uma grande experiência também de ver como tudo que você pensa numa pré-abertura pode ser diferente na realidade, como é que você tem que rapidamente reagir e se adaptar a essas variações de estratégia. E eu estava feliz da vida trabalhando lá no Palácio Tangará, né, já há quase 2 anos, quando eu recebi um convite inusitado de uma das empresas que provia uma das ferramentas para o Palácio Tangará, né, uma empresa de tecnologia, em que eu utilizava as ferramentas deles no meu dia a dia, na minha área de gestão de receitas. Eu recebi um convite se eu não estaria interessado em trabalhar nessa empresa ou abrir o mercado brasileiro para essa empresa aqui no Brasil. E eu acabei pensando, o que sempre me moveu aí na minha carreira sempre foi poder aprender mais e mais, sempre mudar um pouco o que eu faço no meu dia a dia para cada vez captar mais conhecimento. O que eu comecei a pensar foi o seguinte, eu já tenho isso já 6 anos aí trabalhando na área de RM. Eu tenho toda essa estrutura, eu tenho todo esse conhecimento da área de RM, por que não conhecer um outro lado, que é o lado da tecnologia, ou seja, como é que os produtos são criados, como é que as empresas de tecnologia pensam em produtos para os clientes. Isso também me chamou muita atenção, me seduziu. Eu falei, vou apostar nessa ideia, vou migrar de lado, né? Vou trocar de camisa, vou mudar de lado e vou ver como é que isso funciona. Estou nessa empresa há 2 anos e meio, tem funcionado muito bem, tenho gostado demais aí de ter esse conhecimento. Isso também me ajudou a ter muito mais contatos, né? Porque antes eu era um gerente de RM num hotel só, agora, há 2 anos e pouco trabalhando nisso, eu trabalho com o mercado brasileiro e da América Latina, basicamente durante o meu dia, várias vezes ao dia, conversando com hotéis grandes, pequenos, de rede, independentes, entendendo a realidade que esses hotéis têm, obviamente entendendo como as ferramentas dessa empresa podem ajudar, mas isso me fez abrir muito a mente e entender quais são as reais dificuldades que os hotéis têm em todo o Brasil e fora do Brasil também, né? Em termos de se a dificuldade é precificação, se é segmentação, se é ferramenta, se é o conhecimento da área como um todo. Isso começou a ficar na minha cabeça. Eu comecei a pensar muito sobre isso. Durante esse período eu comecei a desenvolver algumas consultorias, né, de interações que eu tinha com alguns hotéis sobre a ferramenta ou não, alguns conselhos que eu dava simplesmente por querer ajudar. Acabei sendo convidado para fazer algumas consultorias, acabei também sendo convidado para dar palestras, aulas presenciais e agora nesse modelo online, né, resolvi aceitar um convite que a Escola do Hoteleiro me fez para poder também trazer esse conhecimento ao maior número de pessoas possível, não ficar limitado a uma sala de aula, nada disso, porque eu acredito muito que toda essa experiência e todos esses conceitos, todas essas estratégias de gestão de receitas podem ser muito impactantes em qualquer tipo de meio de hospedagem. Além dessa experiência na prática, durante todo esse período, né, trabalhando em hotel, numa rede de hotéis, hotel de luxo, na rede de hotéis, diferentes tipos de hotel, eu comecei a também buscar mais conhecimento de novas tendências, conhecimentos mais aprofundados dessas estratégias de gestão de receitas. Então eu resolvi fazer alguns cursos, né, entre esses cursos eu fui para Cornell, que é uma universidade americana, que fica no estado de Nova York, que é a maior referência nessa área de gestão de RM, e acabei fazendo uma certificação em gestão de receitas. E foi muito legal, porque eu tive experiências e contatos, interações com diferentes profissionais dessa área e pude discutir bastante diferentes modelos estratégicos que funciona para um, que funciona para outro. Foi uma experiência muito legal
e também os conhecimentos que eu aprendi lá são conhecimentos bem profundos. Uma outra coisa que eu sempre busquei também é sempre estar em contato com o mercado. Mesmo trabalhando em redes, né, na área hoteleira, na Rede Pestana, no Palácio Tangará, eu sempre quis estar em contato com outros profissionais dessa área para justamente a gente discutir ideias. Então eu comecei a participar de algumas associações, entre elas uma associação chamada AGSMAI, que é uma associação de vendas, marketing e RM americana, que tem um braço aqui no Brasil. Comecei a participar como associado, visitar os eventos e atualmente faço parte da diretoria da AGSMAI aqui no Brasil e lidero o comitê de RM também para essa associação, que é uma experiência muito legal também de troca e de conhecimento e de contato com os hotéis. A ideia de aceitar o convite da Escola do Hoteleiro foi para criar esse método e disponibilizar esse método, conseguir oferecer esse método para o maior número de pessoas. É um método que eu criei com base na minha experiência, que tem uma lógica bem didática, um passo a passo bem aplicável e bem prático, para que você possa estruturar em qualquer tipo de meio de hospedagem. Para você entender um pouquinho mais como funciona esse passo a passo, essa linha lógica, eu vou explicar como funcionam essas estratégias sobre a minha visão. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente contextualizar um pouquinho. Esse conceito de gestão de receitas, RM, ele é relativamente novo no Brasil. Para você ter uma ideia, quando eu comecei na hotelaria em 2005, 2006, ninguém não se ouvia falar sobre isso. Mais ou menos ali em 2008, 2009, começou a se ouvir falar sobre isso aqui no Brasil. Uma ideia de uma implementação, talvez em uma ou duas redes, mas a grande maioria do mercado não ouvia falar. Atualmente, com o grande domínio que os canais online têm na participação sobre as vendas, né, Booking, Expedia, Trivago, é fundamental que você, no seu meio de hospedagem, ou que os meios de hospedagem em geral tenham contato com essa área e dominem essas estratégias. É quase uma questão de sobrevivência para o mercado. Então, de lá para cá, 2010 em diante, principalmente na última década, essa área vem crescendo muito e ela vem sendo cada vez mais estruturada, implementada em grandes redes, mas eu já vejo muita aplicabilidade, muita gente aplicando também em redes menores, em hotéis independentes. Por exemplo, eu vou trazer um dado interessante de uma pesquisa que foi feita em 2018, mas ela é relevante, de uma empresa americana chamada SiteMinder, uma pesquisa que eles chamam de Global Hotel Index. Essa pesquisa apontou que 71% dos entrevistados lá em 2018 estavam buscando novas e melhores maneiras de gerenciar suas receitas e gerar receitas maiores, melhorando a performance do seu meio de hospedagem. Para vocês verem como existe uma parcela muito grande do mercado preocupada em ter novos conhecimentos e novas estratégias para aumentar a rentabilidade dos seus próprios negócios. E agora eu vim aqui para o quadro para explicar para vocês como funciona esse método, qual é a ordenação que a gente criou, qual é o passo a passo desse método e como as estratégias estão interligadas para que você consiga aplicar diretamente no seu negócio. Então, nesse quadro aqui, a gente tem o produto certo, o cliente certo, o momento, que seria a hora, eu troquei pela palavra momento, o momento certo de vender, o preço certo, e eu adicionei um componente a mais nessa frase, por minha conta, que é o canal certo, porque no ambiente que a gente vive hoje é fundamental que você tenha canal de vendas e canais de distribuição assertivos. Então o canal, atualmente, para mim, ele entra junto dessa frase. Então vamos começar pelo princípio. E qual que é o princípio de tudo? O princípio da frase, a frase começa com o produto certo. E para você entender qual é o produto certo, você precisa conhecer muito bem o produto que você vende. Você precisa entender muito bem do produto. O meio de hospedagem que você é o dono ou o meio de hospedagem que você trabalha. Então vamos começar pela base, que é o seu produto. O que você precisa entender do seu produto? A primeira coisa é você conseguir fazer uma autoanálise. Autoanálise é a base de qualquer transformação que você queira fazer. Primeiro você precisa olhar para dentro e entender o que está funcionando, o que não está funcionando e criar um plano para que você tenha melhorias e para que você tenha uma capacidade de evoluir. Isso pode ser aplicado para você como uma pessoa, mas nesse caso para o seu negócio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise interna. A gente vai olhar para dentro. Então a gente vai fazer essa análise interna e a gente vai tentar entender do seu meio de hospedagem tudo que você tem de qualidades muito boas. Pode ser a sua localização, o seu serviço, o conceito do seu meio de hospedagem e coisas que você tem a melhorar. Tem coisas que você vai poder identificar e já, na hora, colocar em prática para melhorar, e tem coisas talvez que sejam melhorias mais de longo prazo, que podem exigir um certo investimento, ou podem ser melhorias e características do seu meio de hospedagem que você talvez nem consiga melhorar, até por uma questão de espaço físico. Você não tem espaço para você conseguir melhorar aquele ponto específico, mas pelo menos você tem a consciência disso. Você tem a consciência de quais são os seus pontos fortes e a consciência de quais são os seus pontos fracos ou pontos a melhorar. Depois você precisa olhar para o meio em que o seu meio de hospedagem está inserido.
seu meio de hospedagem, ele não existe isoladamente no meio do nada. Ele está inserido numa cidade, numa praia, numa localização, e aquilo afeta a demanda para o seu meio de hospedagem. Então é fundamental que você também faça uma análise externa. Então, análise externa é um outro ponto importante para você poder entender o seu produto. Análise externa é você analisar a localização, a cidade, o mercado em que você está inserido, mas não só isso, mas você analisar também quais são as outras opções que existem nesse mercado ao seu meio de hospedagem. Ou seja, quais são os outros produtos que existem nesse mercado que concorrem com o seu meio de hospedagem. Falando em outras palavras, é você poder entender melhor os seus concorrentes. É importante não só que você entenda os seus concorrentes, mas que você faça uma análise profunda sobre cada um dos seus concorrentes. Que você entenda o que eles fazem bem, o que eles não fazem tão bem, quais são os pontos que se destacam aos olhos dos clientes daquele meio de hospedagem em relação a qualidades e quais são os pontos que eles não fazem tão bem e talvez seja uma qualidade sua e você pode se aproveitar disso na sua distribuição, no seu marketing, para que os clientes identifiquem essa diferença. Então, entender e analisar os seus concorrentes também é algo fundamental quando você está fazendo uma análise do seu próprio produto. Quando a gente junta um olhar para dentro, uma análise interna, com um olhar para o mercado e um olhar para a concorrência, a gente junta essas três coisas, a gente chama isso de análise competitiva. Então, análise competitiva é você ter um diagnóstico claro, primeiro, de onde o seu meio de hospedagem se insere em termos de posicionamento, se ele é o melhor meio de hospedagem do mercado, quais meios de hospedagem são melhores, quais meios de hospedagem são piores e quais são as forças, as fraquezas e as ameaças e as oportunidades que o seu meio de hospedagem tem dentro daquele mercado. Então, a gente chama essa junção de um olhar para dentro, um olhar externo e um olhar para os competidores de análise competitiva. Então, quando você tiver essa análise bem fundamentada, isso vai ser a fundação de todas as suas estratégias. Todas as suas estratégias e todos os próximos pontos, definir qual é o cliente certo, qual é o momento certo de vender, definir qual é o preço certo e qual é o canal certo que você vai vender, se baseiam no entendimento de qual é o seu produto. Não é uma definição de, eu tenho um hotel, eu tenho um hostel, uma pousada em tal lugar. Não, é uma definição do que é o seu produto, do que o seu produto entrega de valor para os clientes, do que o seu produto tem a melhorar. Isso vai ser a fundação de toda essa estratégia. Quer ver uma tarefa legal que você já pode executar agora? Assim que você terminar de assistir esse vídeo, você pode entrar na página online dos seus concorrentes e você vai analisar os comentários dos hóspedes em relação aos meios de hospedagem dos seus concorrentes. Lá você vai poder identificar o que os hóspedes estão valorizando naquele meio de hospedagem. E aí você vai pensar o seguinte, isso que eu estou vendo vários hóspedes enxergarem como uma qualidade desse meu concorrente, é uma coisa que eu faço bem ou é uma coisa que eu não faço bem? Talvez tenham coisas que os hóspedes não estão identificando como uma qualidade do meio de hospedagem concorrente ou até estejam reclamando e seja uma coisa que você faz muito bem. Esse pode ser um ponto importante para você já investir em termos de conteúdo, em termos de marketing, até em termos de distribuição, para reforçar esse ponto que você faz bem e o seu concorrente não faz tão bem. Agora que a gente tem uma visão real da percepção de valor, que o seu meio de hospedagem, como um produto, o que ele entrega, a gente vai começar a tentar pensar, entender, e é isso que eu recomendo que você faça, que é que tipos de cliente enxergam valor no seu produto, na maneira como ele é. Então a primeira coisa que você tem que começar a refletir sobre é os tipos de cliente. Porque no seu meio de hospedagem, você não quer ter um tipo de cliente só. Você não quer depositar todos os seus ovos na mesma cesta. Você quer ter diferentes opções de tipos de clientes que reconhecem diferentes valores e tenham diferentes percepções de valor em relação ao seu meio de hospedagem, para que você consiga atrair diferentes tipos de clientes para o seu negócio, em diferentes momentos até, por diferentes necessidades, por exemplo, que você possa ter em termos de demanda. E aí a gente vai começar a pensar numa estrutura, como é que eu vou organizar e estruturar esses diferentes tipos de clientes? Então, depois que você definiu os seus tipos de clientes, você precisa dividi-los em grupos, ou você precisa dividi-los no que a gente chama de segmentos. Você precisa dividi-los para você saber que tipo de estratégia você vai aplicar para cada um, que tipo de canal de venda cada um precisa, que tipo de preço cada um precisa. Então, você vai começar a elaborar os seus clientes num formato chamado de segmentação. A segmentação clara, ela vai te permitir ter um panorama de como você vai atuar em termos estratégicos com cada um dos seus tipos de clientes. Então você vai começar a tentar perceber quais são os diferentes níveis de percepção de valor em relação ao seu negócio. Então nesse momento, uma análise de percepção de valor, ela é muito importante.
Depois que você tiver um entendimento claro de quem são os seus clientes, de qual percepção de valor cada tipo de cliente tem em relação ao seu negócio, você vai poder começar a criar uma estratégia por segmento, uma estratégia de distribuição e marketing por segmento. Então isso vai fazer com que você entenda o seu produto e também vai fazer com que você tenha uma estratégia clara para cada tipo de cliente e reconhece valor no seu cliente. Se atualmente você trata todos os clientes iguais e você espera, vou jogar para Deus e esperar que o maior número de clientes venham, sem ter uma estratégia clara para cada um dos tipos de cliente, você está perdendo muitas oportunidades de aumentar a sua receita e a sua rentabilidade. Então agora que você tem uma visão clara sobre o seu produto, você entende exatamente a composição que faz o seu produto certo, e você também entende os diferentes tipos de clientes que reconhecem valor no seu negócio, ou seja, quais são os clientes certos para o seu produto. Agora é fundamental a gente começar a entender o momento certo de vender para cada um desses tipos de clientes. Um componente muito importante dos meios de hospedagem é o componente da sazonalidade, que são as diferentes épocas do ano em que a demanda ela pode ser mais alta num período do que em outros períodos ela pode ser menor. A sazonalidade é o primeiro ponto importante para a gente começar a entender qual é o momento certo de vender para cada um dos clientes. Então, sazonalidade é o primeiro ponto que você tem que compreender e entender exatamente que tipo de sazonalidade o mercado que o seu meio de hospedagem está inserido tem. E dentro da sazonalidade, você vai começar também a ter que entender como analisar a demanda dentro daquele período. Então, um outro foco estratégico que você tem que aprender e que você tem que colocar em prática é o que a gente chama de análise de demanda. A análise de demanda vai te permitir entender em quais momentos, dentro daquela sazonalidade, os diferentes tipos de clientes eles vão vir para o seu hotel. Que clientes que vêm no final de semana, que clientes que vêm durante a semana, qual canal vende mais num determinado período do ano, qual canal vende menos, qual canal você tem que usar quando você vai ter, quando você quer ter um aumento grande de volume. Então tudo isso você vai começar a entender dentro da análise de demanda. E o que é importantíssimo em relação ao momento da venda é você criar condições para que o seu meio de hospedagem ou a sua estratégia tenha o que a gente chama de poder de reação. É você criar um ambiente para que você possa reagir rapidamente para variações na demanda e na sazonalidade. Então o poder de reação é uma capacidade que o seu meio de hospedagem tem que ter para se adaptar a essas variações inesperadas. Você imaginava um período de alta demanda para o seu mercado, mas alguma questão econômica ou um evento não previsto, pode ser um evento climático ou alguma outra coisa, afetou aquele padrão de demanda. Se isso aconteceu, você tem que criar um ambiente, você tem que estar preparado para rapidamente reagir a essa variação e saber exatamente como agir estrategicamente. Então eu sugiro que para você comece a entender um pouco mais da demanda do seu mercado, comece a pensar e listar até quais são os eventos que acontecem na sua cidade, quais são os feriados locais, que tipo de eventos que acontecem na cidade, quais são as convenções, conferências, eventos musicais, esportivos. Crie isso e crie um calendário de demanda, um calendário de eventos, para que você possa acompanhar o que você vem tendo de demanda no seu meio de hospedagem se relaciona com aquele evento que está acontecendo na cidade nesse dia. Agora, não adianta nada você saber o momento certo de vender se você tem uma estratégia de preços igual para todos os momentos. Momentos diferentes de venda para diferentes tipos de clientes exigem que você tenha diferentes estratégias de preços para cada um desses momentos. Então a primeira coisa é fundamental que você tenha o que a gente chama de precificação assertiva. Precificação assertiva. E o que é isso? É você saber qual é a estratégia de preço correta a ser aplicada em cada um daqueles diferentes momentos da demanda. Cada um daqueles momentos sazonais, em cada um daqueles momentos em que a demanda pode variar, é você saber exatamente que tipo de estratégia de preço você quer praticar. E como é que você se prepara para isso? Você se prepara com antecedência, criando o que a gente chama de tarifário, que é uma tabela de preços que já está pronta, prevendo diferentes tipos de cenário. Então você ter um tarifário bem definido é fundamental para que você tenha vantagem competitiva e para que, voltando aqui, você tenha poder de reação num momento de variação de demanda, num momento diferente de venda em termos de demanda para o seu meio de hospedagem. Só que esse tarifário não pode ser engessado. Esse tarifário, a ideia é que ele te permita ter uma coisa super importante quando a gente fala de precificação, que é dinâmica. Então é super importante que você tenha uma boa dinâmica
na sua estratégia de preço. O que é dinâmica na estratégia de preço? Dinâmica é você poder ter a capacidade de alterar o seu preço de uma maneira micro, de uma maneira tática, muito estratégica e de uma maneira rápida. Você teve uma variação de demanda negativa, ou seja, a demanda baixou para o seu meio de hospedagem, você pode reagir com uma promoção rápida para aumentar o volume. Você começou a ter mais ocupação, é você ter a capacidade de reagir de uma maneira dinâmica e aumentar o seu preço para você ganhar mais em diária média e ter mais rentabilidade naquele período. Então é super importante que quando você constrói um tarifário, que você tenha a capacidade de ter uma dinâmica dentro desse tarifário. E o último ponto super importante quando a gente fala de precificação é quando a gente fala sobre sinergia. O que é sinergia? É que a estratégia de preço que você definiu contemple o momento certo de usar cada uma dessas estratégias, o tipo de cliente que você quer atingir com cada uma daquelas estratégias de preço, baseado no produto que você definiu lá atrás, que é o seu produto e a qualidade que o seu produto tem. Então a sinergia desses preços, que é você poder trazer para a sua estratégia de preços exatamente todos esses componentes que a gente viu, é algo que tem um impacto direto na sua capacidade de precificação e na performance da sua estratégia de preço. É isso que traz conversão direta para o seu meio de hospedagem. Um ponto que impacta diretamente a sua estratégia de preço são os preços que os seus concorrentes estão praticando. Então uma dica que eu te dou agora comece a fazer um acompanhamento dos preços dos seus principais concorrentes. Não precisam ser muitos, senão vai te dar muito trabalho, você vai passar muito tempo fazendo isso, e a ideia é que você foque em coisas mais importantes. Mas o que você pode fazer é selecionar 2, 3 hotéis e comece a coletar os preços desses hotéis em diferentes datas online e coloque isso numa planilha de Excel. Você vai poder acompanhar o que os seus concorrentes estão fazendo com o preço e se as suas estratégias de preço estão de acordo com a estratégia de preço dos seus concorrentes, ou se você está muito fora da curva, né? Você está fazendo uma estratégia de preço completamente fora. E isso pode afetar a conversão do seu negócio, porque se você está fazendo uma estratégia completamente fora do que a demanda exige para aquele momento, e os seus concorrentes estão mais ou menos em linha, de repente num preço, por exemplo, muito mais baixo, há uma chance real dos clientes começarem a reservar nos seus concorrentes. Então, uma dica rápida que eu te dou é comece a coletar um pouco os preços dos seus 2, 3, 4 principais concorrentes. Isso vai te ajudar muito a ter uma visão clara do que você deve fazer com a sua dinâmica de preço. E agora vem o último componente que eu inseri nessa frase do nosso amigo Robert Cross, que é o componente de canal. Por quê? Se você olhar para o quadro e pensar, toda essa parte é uma parte mais estratégica. Você posicionar o seu produto, você entender qual é o seu tipo de cliente, você entender qual é o momento exato de vender para cada um dos seus tipos de clientes e você definir os preços para cada um dos tipos de clientes, isso tudo são estratégias. A forma e a maneira que essas estratégias vão ser aplicadas é como você leva essas estratégias para o mercado. E você leva essa estratégia para o mercado através de canais de distribuição e canais de venda. Então, canais de venda e distribuição são exatamente o momento e o local em que você vai aplicar todas essas estratégias que você definiu. E é o momento de ponto de contato dos hóspedes com o seu meio de hospedagem. É por onde os hóspedes vão comprar o seu meio de hospedagem. Por isso, com a conectividade, com o volume de pessoas comprando através da internet, através de múltiplos canais atualmente, é fundamental que você entenda qual é o canal certo para vender para o cliente certo, na hora certa. E até que preço você vai colocar em cada um desses canais. Então é fundamental colocar esse componente de canal dentro dessa estrutura e dessa frase que simboliza muito o que é gestão de receitas. Então quando a gente fala de canal, é importante a gente entender algumas coisas. A primeira delas é importante você entender quais são os seus canais de venda. E tem duas coisas que você tem que entender aqui que eu já vou colocar. O que é canal de venda e o que é canal de distribuição. São duas coisas diferentes. O canal de venda é por onde você vende, por onde entram as suas reservas, e o canal de distribuição é como é que você faz a sua estratégia chegar no seu canal de venda. Você pode fazer isso manualmente, indo lá naquele canal e colocando as suas estratégias manualmente, mas existe uma maneira muito mais fácil, uma maneira muito mais prática de levar as suas estratégias ao maior número de canais possíveis. E isso a gente chama de canal de distribuição. Então, é fundamental, independente do seu meio de hospedagem, que você consiga criar uma coisa que a gente chama de arquitetura de distribuição, que é um plano de como você vai levar o inventário, né, os seus quartos, o inventário do seu meio de hospedagem e os preços que você estabeleceu para os tipos de clientes que você estabeleceu para o mercado. Então, você definir uma boa arquitetura de distribuição é fundamental. A arquitetura de distribuição, ela não envolve só
a sua estratégia como um todo, que preço você vai colocar, quantos quartos você quer vender naquele canal, mas ela é uma junção dos processos, das estratégias e das ferramentas que você vai usar. Então, é por isso que ela é um organograma vivo entre ferramentas, o processo para cada uma dessas ferramentas, o fluxo de informação entre essas ferramentas e a estratégia que você quer implementar em cada uma delas. E uma dica final que eu te dou, e essa dica você já pode começar a olhar a partir de agora, é conteúdo. É super importante que nos canais de venda o seu conteúdo esteja super bem definido. Então, conteúdo é uma coisa que você já consegue olhar. Entra no seu site, entra nos canais de venda que você vende, nos canais online de venda, comece a ver as fotos que você tem, se o descritivo do seu meio de hospedagem simboliza o que você quer passar como mensagem, o descritivo das categorias e faz a mesma coisa para os seus concorrentes. Às vezes os seus concorrentes estão fazendo coisas em termos de fotos, descritivos, que você nunca pensou em fazer. E aí, pode copiar, por que não? Você pode falar, pô, eu gostei dessa ideia, eu vou colocar em prática esse conteúdo no meu meio de hospedagem, mas colocando da minha forma, da sua forma, da maneira de você se expressar, da mensagem que você quer trazer para os seus clientes. Essa é uma dica legal e algo que você já pode fazer a partir de já. Dá uma xeretada nos seus concorrentes em diferentes sites para ver o que eles estão fazendo, que foto eles colocam como a principal foto, que conteúdo eles colocam, como eles descrevem o meio de hospedagem deles. E é super importante que você faça um link entre as duas coisas. Se você entendeu quais são as forças do seu produto, como é que você transfere isso como conteúdo para o seu canal de venda? Então pense sobre isso, faça o seu exercício. Se você achar que você tem coisas a melhorar como conteúdo, comece a já fazer essa transformação de conteúdo do seu meio de hospedagem. Então, olhando para esse quadro, a gente vai pensar o seguinte: por que eu falo sempre em ordenação? Porque você definiu o produto certo, te abre as portas para entender qual é o cliente certo para o seu produto. Você entendendo o cliente certo, te abre a porta para você entender qual é o diferente momento para vender para cada um desses clientes. E você entendendo o momento, você começa a ter a ideia de como precificar cada um desses tipos de clientes em momentos diferentes. Se você tem um entendimento sobre tudo isso, fica muito fácil você levar essas estratégias para o mercado se você tiver uma boa estrutura de distribuição. E por que eu quero que você entenda tudo isso e você coloque tudo isso em prática? Porque a junção de todas essas coisas vão te trazer a coisa mais importante para o seu negócio, que é lucratividade. No final, o objetivo de qualquer negócio, principalmente qualquer meio de hospedagem, é aumentar a lucratividade. É isso que é o sonho de qualquer empreendedor. Eu já fui empreendedor e eu entendo as dores do empreendedor no momento em que um negócio que a gente colocou tanta energia começa a não dar tanto resultado quanto a gente queria. Então é fundamental e eu acredito que essas técnicas e essas estratégias vão ter um impacto direto na sua lucratividade. Então agora acho que deu para entender um pouco mais de como funciona esse método. O que eu passei aqui foi uma visão estratégica do método em si. Mas o método é baseado em pequenas decisões no dia a dia que são tomadas, pequenas coisas que você aplica, análises que você faz, e no dia a dia você vai construindo essa base de sucesso e esses resultados de rentabilidade para o seu meio de hospedagem. Lembra que eu falei sobre o jogo de tênis? É mais ou menos a mesma coisa. Se você começa, você define lá, ó, quero aprender tênis, eu vou me matricular numa escola de tênis. Você vai lá na primeira aula, o professor vai jogar a bolinha, você vai furar, a segunda bolinha você vai bater, ela vai lá no espaço, você vai jogar um monte de bolinha na rede, um monte de bolinha para fora, e o professor vai falando para você, olha, faz melhor isso, controla mais o braço, ajusta o ângulo, e você vai prestando atenção nessas dicas e você vai colocando essas dicas em prática. Na próxima aula, conforme você vai evoluindo e colocando cada uma dessas dicas em práticas, você começa a rebater e a bolinha vai do outro lado, mas ela vai fraca. Ou você quer jogar a bolinha de um lado da quadra e ela vai no meio. E aí o professor vai te dar outras dicas, ó, faz isso, agora faz aquilo, ajusta o ângulo, bate com mais velocidade e você vai aplicando cada uma delas. No final, passo a passo, jogada por jogada, treino por treino, você vai evoluindo, você vai conseguindo cada vez trocar mais bolas e no final você acaba vencendo o jogo. A estratégia dentro de gestão de receitas e a estratégia desse método é baseada nisso, que você consiga, em cada um desses pontos, aplicar as técnicas, técnica por técnica, estratégia por estratégia, análise por análise, que no final você vai ter um impacto grande na sua rentabilidade. Nesse método que eu ensino, você vai entender cada passo a ser dado para ter o seu resultado e como colocar a mão na massa, porque isso vai depender de você. Eu quero que você faça, mas realmente faça o curso, seguindo a ordenação que a gente montou, colocando em prática
cada estratégia, cada técnica que a gente vai ensinar, aprendendo os processos e melhorando dia após dia. Então é por isso que, além do conteúdo do curso, você vai ter acesso a planilhas e arquivos que vão te ajudar a entrar em ação de maneira muito rápida e efetiva e para implementar passo a passo, de maneira muito simples e didática, todos os conceitos que a gente vai ensinar. Então, nesse curso, você vai aprender cada etapa desse método que eu mostrei na visão geral. Vai aprender a analisar o seu hotel, ter uma autoanálise do seu meio de hospedagem, vai poder analisar os seus concorrentes, entender o posicionamento frente aos seus concorrentes. A gente vai ter aula de como criar uma segmentação, como criar um tarifário exclusivo para o seu meio de hospedagem, como ter diferentes tipos de promoção, como estabelecer o seu preço, vai ter aula sobre canal de vendas, canal de distribuição, sobre o momento certo de vender através de análise de demanda, como criar um conteúdo de valor, além de todos os arquivos e o suporte que você vai ter de planilhas, estudos de caso e entre outras coisas que a gente vai trazer no curso. E um curso bem completo, e o principal que eu quero é que um curso bem didático e que vai ser atualizado ao longo do tempo. Você deve estar se perguntando quanto custa esse curso. Custa R$ 1.200, ele é online e você vai ter acesso imediato aos 2 primeiros módulos do curso para que você vá fazendo com calma e seguindo a ordenação que a gente criou. Depois os outros módulos vão sendo liberados aos poucos. Além disso, você vai ter todos os exercícios de casa, as planilhas de cada um dos módulos, os estudos de casa, para que você comece a implementar cada um dos módulos como estratégia do seu dia a dia para que te tragam resultados assim que você comece a utilizar esse meio de hospedagem. Esse curso foi estruturado para atender todos os tipos de meio de hospedagem. Pode ser um hostel, um hotel pequeno, um hotel familiar, um hotel fazenda, uma pousada, qualquer tipo de meio de hospedagem. Você que acha que nunca vai conseguir fazer uma precificação dinâmica no seu meio de hospedagem, a gente vai ter aulas específicas sobre isso. Além disso, você que é dono de meio de hospedagem, eu sei que você pode estar pensando assim, mas eu faço um monte de outras coisas ao mesmo tempo. Como é que eu vou dar conta de fazer ainda um curso e implementar os conceitos desse curso? É por isso que esse curso foi estruturado em módulos, para que você vá fazendo cada módulo ao seu tempo, no seu ritmo, ponto a ponto, aos poucos vai implementando as técnicas de cada um dos módulos e você vai ver um pequeno incremento em lucratividade a partir do momento que você começar a implementar cada um dos módulos passo a passo, de novo, no seu ritmo, no tempo que você tiver para implementar cada um desses conceitos. Haverá um suporte técnico do curso que vai te ajudar com essas coisas de senha, login, site, entre outras coisas. O curso está cheio de planilhas com fórmulas prontas para que você possa implementar essas estratégias de maneira prática no seu dia a dia. Assim você consegue economizar tempo e não precisa ter um conhecimento avançado de Excel para implementar esses conceitos, que isso já vai vir pronto para você. Mas esse curso não vai ter um tira-dúvida individual comigo. É impossível conseguir atender pessoalmente, de maneira personalizada, cada uma das pessoas que compram esse curso. Até pelo preço do curso, uma consultoria personalizada custa um valor muito mais alto do que o preço desse curso. Agora, o que eu vou fazer para você é o seguinte: enquanto a palavra bônus estiver aparecendo nesse vídeo, as pessoas que comprarem esse curso vão ter aulas quinzenais comigo ao vivo sobre algum conteúdo desse curso e depois vai ter um tira-dúvidas comigo no final de cada sessão. Mas só enquanto estiver aparecendo a palavra bônus, hein? Se você não conseguir assistir essas aulas quinzenais, essas aulas vão ficar gravadas para que você consiga assistir num outro momento. Mas se você não conseguir implementar ou não gostar, você vai ter uma garantia de simples, é só pedir o seu dinheiro de volta. Mas lembrando, você terá acesso a um passo a passo bem detalhado, a uma linha lógica que se você fizer, se você seguir e aplicar as técnicas que eu ensinei, você vai ter resultado. Eu tive resultado nos anos que eu trabalhei na área de gestão de receitas em diferentes tipos de meio de hospedagem, os alunos que participaram do meu curso tiveram, as consultorias que eu faço também tiveram e todas elas seguem esse mesmo método. Enfim, é isso que eu ensino. Eu acho que esse curso está até melhor porque eu procurei ser o mais didático e criar um passo a passo mais completo possível, porque eu quero que isso seja impactante para qualquer tipo de meio de hospedagem e que todos os tipos de meio de hospedagem tenham resultado com esse método. E lembrando, isso é um ciclo de aprendizado como qualquer outra coisa na vida. Aprender a andar, aprender a nadar, aprender a andar de bicicleta. Você começa devagar, com dificuldade, vai entendendo e dominando mais o assunto, começa a crescer de maneira constante e consistente e vai crescendo cada vez mais e cada vez tendo mais resultados. É assim que funciona. Então é isso. Eu realmente recomendo que você faça esse curso se você quer crescer na área, ver o seu negócio evoluir, aumentar as receitas do seu meio de hospedagem,
maximizando seus lucros e ter um meio de hospedagem mais lucrativo e com uma gestão mais consciente. Vale a pena investir. O curso vai ficar disponível durante 1 ano para você ver, rever quantas vezes você quiser. E se você não gostar, ainda tem a garantia. E se você não quiser comprar agora, você pode esperar mais um pouquinho. O curso vai estar disponível para você comprar no momento em que você achar que é o melhor momento para você. Mas quanto antes você comprar o curso, antes você vai começar a ter resultados. Bom, o link está aqui embaixo, é só você clicar e fazer o pagamento e imediatamente você vai ter acesso aos primeiros módulos do curso. E eu vou te fazer um pedido. Quando você começar a fazer o curso, começar a implementar um método e começar a ter resultados, me manda um feedback lá no Instagram. Vou ficar muito feliz. Vamos colocar a mão na massa, pessoal. Obrigado e até uma próxima.